Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esse momento com você, que curte o programa, que assiste, que interage, que participa. E eu te convido hoje a fazer parte dessa construção aqui do programa com um tema muito interessante, super prático, e que talvez, assim, numa primeira leitura, você vai falar, não, isso não tem nada a ver comigo, mas pode ter certeza que tem, tá bom? Então fica ligadinho aí para você poder participar. Antes, já vou deixar aqui meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar sobre teologia, repercutir os assuntos do programa também. Fico muito agradecido por todo o carinho que eu recebo da nossa audiência por lá, tá bom? Deixa eu já apresentar os meus convidados e, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo. É com muita alegria aqui na noite de hoje, nós recebemos ele, que é um parceirão aqui do programa, o psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães. Graça e paz, Jimmy, seja muito bem-vindo. É um privilégio recebê-lo, meu querido pastor. Boa noite. Graça e paz, Zeca. É um privilégio sempre estar aqui no Vejam Só. Né? Ainda mais com temas na área da psicologia, sim, né? Sim. Que a gente, Você é nosso área. consultor técnico para assuntos psicológicos, Jimmy. Eu fico muito feliz por isso, muito honrado, né? E hoje também, né, com a presença do grande amigo, pastor Jeremias Borges, isso é maravilhoso para a gente estar hoje aqui. Sempre bom estar aqui, Zeca. Parabéns, Vejam Só, é gostoso de estar, gostoso de fazer e de participar também. Obrigado, Jimmy. A gente que agradece sempre a pronta colaboração do irmão, sempre é um privilégio recebê-lo. Fique à vontade, é sempre muito bacana poder aprender contigo. Para a gente começar, vou pedir só para você reforçar suas redes sociais, então, de repente, quem nos assiste quiser conhecer um pouquinho mais seu trabalho na área da psicologia. Opa. E também já aproveitar o ensejo e passar as informações da igreja. Jimmy, por favor. Opa! Instagram, PC Jimmy Magalhães. Vai lá, você vai encontrar um vasto material para trabalhos nas igrejas, para clínica, para atendimento. E eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Itaim Paulista, ADI Itaim Paulista, pastor Paulo Moraes, meu abraço a todos os pastores, um abraço à minha família, minha esposa e filhos, e ao meu pai, pastor José Carlos Magalhães, também que está nos assistindo, pastor vice-presidente de São Miguel. A igreja fica no Itaim Paulista, na rua Capitão Eugênio de Macedo, 168. Boa, obrigado, Jimmy, pelo carinho. Só para reforçar para você que nos assiste, os contatos do Jimmy já apareceram, mas nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho do nosso irmão, inclusive convidá-lo aí para a nossa igreja com uma palestra para os jovens, casais, adultos, homens, mulheres, o Jimmy está sempre à disposição. Obrigado, aí com um trabalho super relevante também, tá bom? A gente faz questão de divulgar aqui, porque é bênção, tá certo? Obrigado de novo, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Jeremias Borges. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, um amigo que o Vejam Só me deu. Pastor Jeremias, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a agenda do irmão não é fácil, por isso eu fico muito feliz de recebê-lo aqui. Uma ótima noite, meu irmão. Boa noite, a paz do Senhor, queridos irmãos, querido Zeca. Uma alegria poder estar novamente aqui neste programa que, sem dúvida nenhuma, é o melhor e maior programa de debates teológicos da TV brasileira. Poder estar aqui com meu amigo, querido irmão, pastor Jimmy Magalhães. Nossa gratidão, Zeca, Angélica, produção, programa Vejam Só, que por mais de 2 décadas continua bombando nas redes sociais, na TV, para o Brasil, para o mundo. Deus abençoe, a minha gratidão por tão nobre convite. Amém. Obrigado, pastor Jeremias. Um privilégio ouvi-lo, aprender contigo. Você que nos acompanha, que ainda não conhece o pastor Jeremias, fica ligadinho aí que você vai aprender com essa fala mansa, educada, centrada, mas você vai ver como Deus vai falar ao seu coração através da vida desse homem aqui. De novo, obrigado. Antes de mostrar o livro, pastor, vamos passar as informações da igreja, por favor. Perfeito. Nós somos ali, como pastor Jimmy, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede Rua Doutor Fon, número 140, nosso querido pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Prazer, uma alegria receber a todos que desejarem estarem ali ouvindo a palavra de Deus. Amém. A sede, né, nova, recém-inaugurada ali na região do Belém, né, da Zona Leste.
uma estrutura incrível, então chega lá, você vai ser muito bem recebido. E já tivemos a honra de receber o Zeca lá, né? Tive Foi uma alegria. Tive o privilégio de ir lá gravar um podcast com o pastor Márcio. Perfeitamente, Fui muito bem recebido. Bom, assim, os um irmãos, prazer, uma os irmãos alegria. do Belém são assim, muito queridos, muito. São muito bem tratados, fico muito feliz com a recepção, com carinho e... Vez em quando, alguém me encontra ali na rua, ali na região. Para quem não sabe, o Zeca é vizinho nosso lá, viu? E aí Ele mora no Belém. Os irmãos estão saindo do culto, das programações da igreja, me encontram ali. Isso, gente, assim, obrigado, de coração, obrigado mesmo. Eu reconheço que eu não sou merecedor de tanto carinho que os irmãos dispensam com a minha pessoa. E estão também ali com trabalho, eu falei aqui da entrevista que eu dei lá no podcast, mas da rádio. Estão com uma estrutura na área da comunicação, da internet, redes sociais. É uma igreja que investe demais. Eu, como comunicador, pastor, só tenho a agradecer por isso. Obrigado. Imagina, e parabéns pelo trabalho realizado nessa área, que é de suma importância atualmente, né? Verdade. Afinal de contas, as igrejas precisam estar conectadas com o mundo. Precisa. Pregando a palavra de Deus, ensinando, conectando pessoas. Oferecendo conteúdo bom, edificante. A gente conversava aqui em off. Tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, sem dúvida. Tantos casos. As redes sociais têm muita informação e pouco conhecimento. Perfeito. Essa é a grande diferença. Perfeito. De novo, obrigado. Amém. Parabéns pelo trabalho. Vamos falar rapidinho aqui do livro, nós vamos mostrar para quem nos assiste. O que o nosso telespectador vai encontrar, pastor? Querido irmão Zeca, queridos que estão nos acompanhando, este livro, Aproveitando as Oportunidades. As oportunidades na vida de todos nós, ela tem 3 características. Ela deve ser ofertada, ela pode ser desperdiçada ou ela pode ser aproveitada. E neste livro de 100 páginas, eu trabalho alguns personagens da Bíblia que souberam aproveitar as oportunidades dadas por Deus e outros que desperdiçaram. Como nós devemos agir? Como fazer diante das oportunidades? Qual é a preparação que nós temos que ter? Portanto, é um livro muito didático, muito simples, mas que trata da oportunidade na vida de cada um de nós. Amém. Então fica aí a nossa indicação. Nós, inclusive, já deixamos as redes sociais do pastor, se você tiver interesse, tá bom? Entra por lá, que daí ele te indica as informações necessárias para você poder adquirir o material também. De novo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, nós que agradecemos. E com certeza vai colaborar muito no nosso tema. Vamos colocar na tela, inclusive, já o nosso GC aqui, porque hoje nós vamos falar sobre algumas questões psicológicas que marcam a vida do cristão. E que muitas vezes a gente pensa que ao se converter, tudo será resolvido. Então eu me converto, sou nova criatura, tudo que é passado se fez novo. Mas será? Será que as nossas escolhas ainda não vão nos perseguir por algum tempo? Com culpa, com remorso, às vezes com arrependimento, não sei, nós vamos tentar entender. E o que a nossa pergunta leva é possível superar essas marcas do passado? Então, nós vamos aprender com um psicólogo, nós vamos aprender com um pastor e oferecer para você esse conhecimento. Porque é algo que a gente recebe bastante também nas nossas redes sociais de pessoas comentando sobre. Jimmy, eu quero primeiro te ouvir. Somos frutos das nossas escolhas e, se é possível, a gente superar esses traumas, essas marcas na nossa caminhada. Olha, que tema interessante, né, Zeca? Porque quando nós falamos de escolhas e traumas, parece que não estão interligados, mas estão. Somos frutos, sim, das nossas escolhas. Embora algumas escolhas nossas não foram nós que escolhemos, escolheram para nós. Também, sabe? Possível, então, sim, questão familiar, questão de morar em um local, de projeto. Você não escolheu que família que você ia chegar, mas você está ali. A partir do momento que eu tenho essa percepção das minhas escolhas, tem escolhas que perduram o resto da vida, tem escolhas que vão ser diluídas em algum momento. E essas escolhas mal feitas, as escolhas erradas, né? O pastor vai falar muito bem sobre saber escolher. Elas podem, sim, nos causar
traumas. Por que é trauma? Como a gente vai trazer um conceito de trauma? Traumas são situações vivenciadas, seja em um momento anterior, que elas ficam impressas na minha vida e eu carrego isso. Nem sempre, Zeca, esses traumas são conscientes. A pessoa às vezes não tem noção que aquele comportamento, ou até mesmo a forma que ela faz algumas escolhas, está relacionada a algo que aconteceu com ela no passado. Quando nós falamos no passado, não estamos revisitando vidas passadas, não estamos falando de um momento, de uma fase do desenvolvimento da vida dela, que aquilo ficou escolhido ou foi impresso, que a partir dali, algumas ações que ela tem vão se perdurar. Aí nós trazemos muito para a nossa fé cristã que quando nós aceitamos Jesus, quando tudo se fez novo, e parece que tudo se fez novo nesse corpo ou nessa mente que ela não vai mudar, ela vai estar em desenvolvimento. De repente, eu posso entender que aquilo que eu escolhi errado, que me trouxe uma marca, ela pode ser superada com outras informações, com outras escolhas. Porém, não deixamos de entender que aquela marca, aquele trauma, ele vai se perdurar. Agora, Zeca, a grande questão é de que forma que eu lido com isso. Sim. Tem pessoas que lidam com isso de uma forma madura, de uma forma que me leva para frente, de uma forma, como Paulo diz, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo prosseguindo para o alvo. Agora, quando as coisas que para trás ficam me perseguindo. Ou prendendo, talvez. Vem me prendendo, né? E tem um filósofo que diz assim, que viver é ficar o tempo todo se equilibrando entre as escolhas e as consequências. Perfeito. Você, hoje, é um excelente comunicador, um apresentador. Não foi uma escolha? Foi. Você escolheu adentrar aqui, escolheu as oportunidades que teve. Então, assim, hoje eu sou psicólogo, eu escolhi. Eu tive que passar por 5 anos de faculdade, mais estágios, mas então, assim, é uma escolha. Então, hoje eu vivo equilibrando da minha escolha. Tem amigo meu que escolheu ficar jogando bola na rua, escolheu ficar, não ter aquela... Então, hoje ele não tem essa formação, não quer dizer que é melhor ou pior, porém, ele vai ser fruto da escolha dele. Perfeito. Só um parênteses aqui, o Jim falou da escolha, né? Eu, obviamente, escolhi estudar, ser comunicador, mas confesso que eu vou mais na linha do título do livro do pastor Jeremias. Eu aproveitei as oportunidades que apareceram. Foi inteligente. Porque o objetivo inicial não era estar aqui hoje. Mas as oportunidades apareceram, eu aproveitei. E você escolheu. Aproveitou e escolheu estar aí. Não, perfeito, foi perfeito. Jimmy, depois você vai falar outras questões, por exemplo, você falou dessas escolhas de culpa, de marcas. Às vezes as pessoas nem já até superou, mas parece que essas marcas têm a capacidade de voltar. E também, como lidar com isso sem esquecer de verdade, porque você citou o texto do apóstolo Paulo, realmente Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, olha adiante, prossigo para o alvo, mas ele mesmo faz várias retrospectivas da vida dele. Sim. Eu já fui pobre, já fui rico, já comi, já apanhei, já venci, já naufraguei, sei passar então, por tudo exatamente, ele lembra dos traumas, mas parece que ele lembra de forma positiva. Pedagógica, né? Vai falar mais sobre isso, vai falar. Pastor Jeremias, quero te ouvir agora. Somos frutos das nossas escolhas e é possível superar essas marcas? Sim, eu concordo plenamente com o psicólogo, amigo, pastor Jimmy Magalhães. Quero mandar um beijo também para minha esposa, a querida amada Andréia, meu filho André, que a gente fica muito emocionado aqui, perto do Zeca, perto do Jimmy, na televisão. Mas sim, nós somos frutos das nossas escolhas. E claro, elas são possíveis de serem tratadas, porque existem consequências, não é? Paulo disse que, a sua carta à igreja de Corinto, todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas convêm. Então, eu tenho direito de escolha. Deus nos deu essa capacidade, os dons naturais, a inteligência, pensamento, andar, falar, ouvir. E muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque as escolhas emocionais, muitas vezes, elas nos trazem problemas. Então, a gente tem que procurar a escolha racional ou a escolha emocional. E quais são os riscos e consequências das minhas escolhas? E como nós temos aqui o psicólogo, o Dr. Jimmy, hoje, muitos crentes
procuram ajuda psicológica, até de médico psiquiatra, sim. porque a psicoterapia ajuda muito. Se nós nos lembrarmos lá em Marcos, capítulo 5, quando Jesus vai em Gadara, Jesus sai fora do território israelita e vai na cidade de Gadara para libertar um homem que era endemoniado, vivia no cemitério. Jesus o libertou e a Bíblia diz que ele imediatamente queria fazer parte de ser discípulo de Jesus. Jesus disse, não, agora não, você não está preparado. Vai para a tua casa. Ou seja, precisa restaurar o teu relacionamento na tua casa, precisa estabelecer um novo nascimento para depois que você faça parte do discipulado. Perfeito. Pastor Jeremias, depois eu vou querer que o irmão trabalhe também, porque quando a gente fala de escolhas, Claro. principalmente no aspecto religioso, Sim, cristão, entra muito a figura do pecado. sem dúvida. E aí, talvez, nesse aspecto, quando a gente fala do pecado, isso gera um peso, uma Sim. culpa, que precisa ser trabalhado em alguns aspectos. A psicologia vai ajudar também, Sim. mas o pastor é fundamental nesse tratamento espiritual do cristão, principalmente. Nós vamos voltar e o pastor Jeremias vai falar um pouquinho mais disso também. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O que você entende, pensa sobre o tema? Ó, nossa rede social, @programa Vejam Só, e você vai localizar a nossa enquete e participar por lá. Vamos colocar na tela a pergunta que nós deixamos lá no nosso Instagram. Tá aí, ó. O novo nascimento, ou seja, a partir do momento que você se converte, essas marcas emocionais, elas serão apagadas? Tudo vai se fazer novo realmente? Vamos ver lá as opções? Primeira delas, sim, somos uma nova criatura, tudo se fez novo, ou seja, o passado não deve ter mais poder em nossas vidas. Segunda opção, não totalmente. A transformação ela é gradual. Você ainda vai precisar aprender a lidar com essas situações, em alguns casos, lidar na sua caminhada inteira. E a última opção, não sei, estou em dúvida. Então vai lá, vote, participe. Quero dar voz a você também aqui na nossa construção de hoje. Jimmy, eu quero colocar essa questão que eu mencionei inicialmente aqui com o pastor Jeremias, mas para você falar desse viés psicológico nesse aspecto religioso. Eu, particularmente, gosto muito de um livro do Paul Tournier. Opa, capinha vermelha. Culpa e Graça. Culpa e Graça. Culpa e Graça. Super indico. É uma leitura maravilhosa. Inclusive, vou aproveitar aqui a oportunidade e emprestei esse livro para uma amiga que nunca devolveu. Então, se você estiver assistindo, devolve o livro para mim. Que ele é muito bom. Jimmy, como é que esse aspecto religioso pode ajudar ou atrapalhar nessa superação de deixar esse passado para trás e realmente viver uma nova vida? Nós vamos pensar, Zeca, é um livro maravilhoso que traz esse viés tanto cristão como psicológico e psiquiátrico, esse livro, né? Que quando nós erramos, né, seja por escolha, seja por outra questão, isso ficou ali. O que eu vou fazer com isso dentro de mim? Seria saudável que eu entendesse esse processo e ele se curasse, né? O que nós vamos pensar em cura de um trauma, Zeca? Como a gente vai pensar de cura de algo que aconteceu comigo, não tem como negar? Eu costumo usar a referência, por exemplo, uma cicatriz. Uhum. E eu pergunto, às vezes, você tem uma cicatriz? Tenho, seja de uma operação da cesárea, seja de uma queda. Então, essa cicatriz, quando aconteceu, doía? Doeu, tive que tomar ponto, às vezes tinha que tomar um anti-inflamatório, um antibiótico. E hoje, dói? Não. Não dói? Sério? Não dói? Você aperta? Não dói. Porém, toda vez que você olha para ela, você lembra. Então, a cura é lembrar sem doer. Quando, por exemplo, eu trago um trauma do passado, seja relacionado a um comportamento, a algo que eu fiz, algo que poderia acompanhar a minha vida hoje, que hoje eu sou uma nova criatura, eu vou ter que entender que isso existiu, está lá, porém não dói mais. Existiu, porém hoje isso não pode mais tomar conta da minha vida no sentido de me trazer a culpa. A culpa, Zeca, ela, do fator psicológico, ela é muito prejudicial, porque ela não é pedagógica. A culpa me faz eu sentir culpado e eu não consigo trazer algo positivo da culpa no caso de transformação. É diferente quando eu entendo a minha culpa, levo ela para o Senhor, entendo que fui restaurado, fui perdoado e aquilo zerou.
Às vezes acontece que tem pessoas que se sente, até acredita que Deus a perdoou, então, assim, teoricamente ela não teria essa culpa, porém ela não se perdoa. Ela não se perdoa. Ou ela acredita que a punição que ela merece é muito pior do que a graça que lhe foi ofertada. Então, essa pessoa aí é um problema psicológico, porque ela já confessou o Senhor, já fez todo o procedimento junto ao pastor, junto à vida dela espiritual, porém, dentro dela, isso não está superado. Dentro dela, isso ainda a incomoda. Por quê? Porque não foi curado, não foi tratado. E aquilo que não é tratado não se perde dentro da gente, está guardado em algum lugar. E qual que é o risco disso estar guardado ali, Zeca? Porque eu falei que nada se perde dentro da gente. Aquilo que eu não elaboro, aquilo que eu não prossigo, aquilo que eu não esqueço no sentido de resolver essa questão, ela está guardada, está juntado. E eu vou vivendo, vou vivenciando, vou acontecendo, vou casando e tal. Porém, chega um determinado momento que isso acumula, Zeca, e há uma explosão. E aí as pessoas são surpreendidas assim, nossa, fulana, do nada aconteceu isso. Não, não é do nada. Nós somos, olha, quanto de coisas que foram colocadas ali e não tratadas. Por isso, questões relacionadas àquilo que ainda eu tenho como trauma, eu tenho que tratar. Né? Existem algumas formas de tratar, algumas pessoas que às vezes, olha, eu vou em um local e é um encontro e ali eu vou colocar isso para fora. Eu só acho perigoso de não ser uma pessoa habilitada para tratar com o nosso passado. Sim, depois a gente pode até falar dessa dinâmica do tratamento também, Jimmy, mas eu vou na volta, eu vou pedir para o irmão comentar, porque assim, às vezes eu entendo, é uma percepção leiga, hein? Olha lá, hein? Que às vezes a gente não está satisfeito com o nosso eu hoje. E aí a gente vai colocando a culpa dessas frustrações no passado. Porque assim, eu tenho os meus erros, mas eu hoje sou muito satisfeito com a pessoa que eu sou. Então eu olho para o passado e falo, aquilo me ensinou. Aquilo foi pedagógico, como você disse. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Porque parece que o problema não está no passado. Está no presente, agora. Mas calma que nós vamos voltar aí. Pastor Jeremias, quero ouvir do irmão esse aspecto do pecado. Porque assim, dentro das nossas igrejas, a gente bate muito no pecado, né? Claro. E não pode ser diferente. Mas fico com a impressão que às vezes isso gera culpa também nas pessoas, porque elas não, como o Jimmy disse, não elaboram bem essa questão, o pecado, o perdão, a graça. Fala um pouquinho dessa fórmula aí, que ela é maravilhosa, redentiva, pensada por Deus, mas parece que às vezes na nossa mente ela pode ser uma bomba tão grande que é difícil desarmar. Sim, é por isso que nós devemos sempre alimentar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Nosso grande problema, Zé, que é quando nós queremos pescar lá nesse mar do esquecimento que Deus lançou os nossos pecados. É claro que, como muito bem colocado pelo Dr. Jimmy, muitas coisas deixam cicatrizes. E, às vezes, nós queremos trazer aquela cicatriz de escolhas que foram feitas. Eu vou dizer aqui, falar de exemplificar. Por favor. Alguém que bebia muito, era alcoólatra. A graça de Jesus o alcançou, o libertou e, na verdade, pelo fato da bebida por muito tempo, ele desenvolveu doenças emocionais, psicossomáticas e até problemas digestivos. Isso tem que ser tratado. Agora, a libertação que Jesus lhe deu, ele deve se agarrar na graça de Jesus. Porque muitas vezes, claro, o pecado tem que ser combatido, tem que ser explicado, a palavra de Deus. Porém, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, a graça de Jesus na minha, na nossa vida, ela é muito maior do que os nossos pecados, erros e falhas. Portanto, a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhando para os meus erros, para os meus pecados. Claro, eu tenho a cicatriz, eu posso me lembrar, mas eu não posso me agarrar. Puxa vida, há 13 anos atrás, eu não devia ter feito aquilo. Mas você já conversou com Jesus. Muitas vezes, Jesus nos perdoa e nós não nos perdoamos. Esse é o grande problema. A nossa régua, muitas vezes, é muito alta e a gente quer colocar
o nosso erro, os nossos pecados acima da graça de Deus. Por isso que nós devemos nos alicerçar na palavra de Deus. Professor Gimes, vou pegar um gancho nessa sua fala. Claro. Óbvio, tem vários aspectos que a gente poderia abordar, mas eu vou ir nessa parte da régua que eu achei interessante, porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas entendem que a igreja é uma comunidade de santos. Não, é um erro, né? E aí entra essa questão da régua. E às vezes a pessoa, no erro, então ela caiu em um pecado. O irmão citou aí a questão do vício, né? Que às vezes é muito comum no nosso meio. E ela, ao invés dela se juntar a essa comunidade, ela se afasta, porque na cabeça ela fala, poxa, eu sou um pecador, não mereço estar no meio desse povo. Sim. E aí acaba que... Aí entra a palavra de Deus de novo, né? Um abismo chama outro abismo. E aí a pessoa acaba se perdendo, porque ao invés dela procurar refúgio, ela se afasta, entendendo que ali é uma comunidade de santos e que todo mundo é santo e que ela não vai encontrar abrigo naquele local. Porque nós temos que entender que a igreja não é composta por anjos. O saudoso pastor Antônio Gilberto dizia o seguinte, tudo que tem lá fora no mundo tem na igreja, porque a igreja é um braço da sociedade. Então, nós, na igreja, aqueles que são convertidos, tem um pastor americano, pastor Paul Washer, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, muitos se chegaram à igreja, mas não se chegaram a Cristo. Então, muitas vezes a pessoa quer buscar na igreja, no sentido humano, a perfeição e não irá encontrar. Lá estão pessoas que estão lutando contra a carne, estão se aproximando de Deus, estão lutando contra o pecado, contra o erro, porque a santificação é um processo diário. Nós estamos aqui numa igreja militante, nós estamos lutando a cada dia e nós temos que lutar contra os nossos próprios desejos, que muitas vezes são carnais, pecaminosos, mas a igreja é como um pronto-socorro. Tem a ala da UTI, tem a ala daqueles que estão internados, mas estão em recuperação. Agora, o grande detalhe deste hospital é que o Espírito Santo trabalha dentro dos nossos corações. E trabalha de cima até embaixo. Até embaixo. É por isso que a maioria das igrejas tem aqueles trabalhos de pastor cuidando de pastor. Sem dúvida. Porque os nossos irmãos carecem também desse cuidado da nossa oração, do nosso apoio, porque eles também sofrem das mesmíssimas tentações e paixões que todos nós. E alguns, infelizmente, vão tropicar pelo caminho e a igreja vai ser esse suporte, esse apoio. É tão triste quando a gente vê pastores que estão passando por dificuldades na caminhada e a igreja vira as costas, sabe? Muito triste, muito triste. Eu só vou citar assim como exemplo, mas não sei se é o caso, mas recentemente o próprio pastor Paulo Júnior, nas suas redes sociais, né? Confessando o seu pecado, o seu período de tratamento, de afastamento. E o que a gente sabe é que ele está em outra igreja agora. Então, assim, é difícil a gente entender, não quero entrar no mérito. Mas é super importante quando a igreja abraça isso e cuida, Isso é né? importante, claro, irmão Zeca. Sempre porque o pastor, aquele que está à frente do rebanho, ele não é um homem de ferro, ele não é um super-homem, ele não é um homem de borracha. Jamais, jamais. Tem sentimentos, tem limitações, falhas, mas ele procura sempre a vontade de Deus e buscar o parâmetro na palavra. Mas sujeito a erros, a falhas, e todos nós na igreja, juntos, precisamos de uma renovação diária da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Não, sem dúvida, é perfeito isso, assim, e como é importante isso, como é importante, tá? Só dei uma escapadinha do tema, mas já volto faz aqui. muito sentido. Porque senão, Jimmy, a gente cita assim, o pastor, imagina assim, se o pastor, que é o símbolo ali, o anjo da igreja, aquele que está guiando aquele... Bom, você é psicólogo, você sabe disso, quantas pessoas que chegam lá destruídas, quanto que você ouve, quanto que você absorve disso, e o pastor cuidando daquele rebanho. É um peso muito grande para aquele homem, se não para aquela souber mulher. lidar com isso, né, Zé? Que eu gosto muito dessa ideia que o pastor Jeremias trouxe, da igreja ser uma comunidade de pecadores. Quando a gente perceber que esse é o lugar de pecador é na igreja, né? Eu acho, Zé, que seria muito resolvido isso com um versículo. Confessai vossos pecados uns aos outros. Sim. Hoje é assim, confesso o seu, mas eu não falo o meu. Quando eu entendo isso de uns aos outros, assim, você fala assim, Jimmy, eu tenho dificuldade com a bebida. Eu falo assim, Zé, o meu negócio é com dinheiro, sabe? Então, eu me coloco na mesma posição que você, que sou pecador. Perfeito, quando eu enxergo isso,
eu sei lidar melhor com a culpa, eu sei lidar melhor com essa situação. E aí, às vezes, eu já trouxe, até falei aqui, com a ideia de acusador, que é o inimigo, Satanás. Isso. Satanás, né? O diabo, a palavra diabo, em uma das suas traduções, é aquele que acusa. E às vezes nós somos um diabo para nós mesmos, que nós nos acusamos. É ótimo. Nós somos um diabinho para nós, porque lá eu entendi onde o pecado abundou, a graça superabundou, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Tá, isso está entendido. Só que eu consigo fazer isso para mim, para falar, não, Jimmy, isso não serve para você. Acusando, né? Isso vale para lá. E essa acusação, Zeca, gera doença emocional. Sim. Nós vamos aprofundar mais isso, Jimmy, só vou precisar chamar um intervalo, mas só para fechar aqui e a gente ter essa ideia na mente, recentemente eu ouvi até um programa aqui na HIT, no Família Primeiro Alvo, apresentado pela pastora Thaís Benevente, inclusive um abraço aqui à pastora Thaís, pastor Carlos também, todos os sábados a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, aqui na HIT. Eles estavam com um depoimento de uma mulher que ela falava que ela não conseguia sentir o perdão de Deus na vida dela, porque ela ouvia essas acusações. E aí o pastor Carlos foi na mesma linha, Perfeito. muito sábio, né? Cirúrgico. Falou, se está acusando, não é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que vai naquela linha que o pastor Jeremias falou. Quando você se alimenta da palavra, aquilo vai reverberando em você. Então você vai. E você tem que acreditar naquilo, Zé, que entender. Isso. Quando eu entender que às vezes o cristão ele acha assim, olha, existe um perdão, eu já errei, eu perdi já esse perdão, não tem outro. E ele não consegue simplesmente entender que as misericórdias se renovam. A cada manhã. Por que se renova? Porque você vai precisar. Eu não esqueci da questão do hoje, de ser um grande problema. Nós vamos falar no próximo bloco. E o pastor Jeremias também vai falar de um aspecto que a gente já abordou aqui, que é essa questão da conversão. Às vezes ser gradual, às vezes ser instantânea. E eu percebo também, pastor, que tem muita gente que não consegue lidar com esse processo. Perfeito. Então, entende que, como às vezes acontece, a libertação é instantânea. Mas eu confesso que eu não sei se é assim para todo mundo. Ele vai comentar um pouquinho sobre isso depois do intervalo. Anota aí o telefone da grade. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, vem estudar teologia, vem se aprimorar no conhecimento das Escrituras, vem se preparar para o seu trabalho ministerial. Se Deus te chamou para a obra, vem trabalhar e vem se preparar aqui na grade. Código 11 3115 0819. 3115-0819. Anota, amanhã você liga e fala lá na secretaria. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer o nosso conteúdo, nossa programação. Tem muita coisa boa para você e para sua família aqui na HIT. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, depois desse intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando sobre trauma, sobre passado, sobre superação, sobre nova vida. O psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães e o pastor Jeremias Borges têm nos ajudado aqui. Nós já vamos voltar para o bate-papo. Antes, bem rapidinho, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Lucas. Eu encontrei com ele essa semana lá no Shopping Tatuapé, fui resolver algumas questões ali. Ele estava lá, veio falar comigo, falou que assiste o programa, que gosta do programa. Obrigado, viu, Lucas, pelo carinho. Deus abençoe muito, meu irmão, a sua vida. Fiquei muito feliz, viu, com o seu reconhecimento. Saber que você acompanha o nosso trabalho aqui é reconfortante e realmente deixa o nosso coração muito alegre de saber que o nosso trabalho abençoa e alcança vidas também. Deus te abençoe, meu irmão. Bom, vamos voltar para a nossa conversa. Pastor Jeremias, vou começar esse bloco com o irmão. Perfeito. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão que eu já mencionei no bloco anterior, finalizando o bloco, sobre a transformação, sobre a conversão, porque fico com a impressão que isso também atrapalha algumas pessoas. Vou continuar no exemplo que o irmão citou no bloco anterior do alcoolismo. Perfeito. Tenho certeza que o irmão conhece, eu também conheço histórias de pessoas que se converteram e nunca mais botaram uma gota de álcool na boca, mas foi uma transformação instantânea. Entretanto, contudo, porém, conheço também pessoas que batalharam, às vezes, a vida inteira. Sim. Nessa questão, às vezes com internações, com mais de uma. Como lidar com essa questão assim e como essa batalha pode atrapalhar nisso que nós estamos falando da questão das marcas, pastor?
Lembrando que a Bíblia diz que o velho homem apenas dorme. Como é que Lutero fala do batismo, né? Eu achei que o velho homem ia morrer nadar, afogado, né? Mas o danado sabia nadar, sabia né? nadar, exatamente. Eu tive a experiência na minha própria família, meu irmão mais velho, que já dorme no Senhor, por 20 anos afastado de Cristo. Um dia ele foi na igreja, alcoólatra, doenças já em avançado estado. Ele se reconciliou com Jesus. Daquela noite em diante, nunca mais ele colocou uma gota de álcool. Ele foi liberto imediatamente. Voltou a alimentar-se normalmente, nunca mais bebeu absolutamente nenhuma bebida alcoólica. E eu conheço pessoas que se converteram, aceitaram a Cristo e precisaram de internação numa casa de recuperação, de um tratamento psiquiátrico, um tratamento pastoral. Então, se nós nos lembrarmos também, Pedro, o grande pregador em Atos dos Apóstolos, era discípulo de Jesus. E dava trabalho. Deu trabalho, negou a Jesus algumas vezes, fez algumas coisas, tirou a espada, cortando orelhas de outros. Jesus falou que ele falava pela boca de Satanás, né? Quando ele disse que para Jesus não morrer, né? Então, mas ele não era discípulo? Era, mas ele era homem. Perfeito. A grande questão é que quando ele negou a Jesus, o olhar de Jesus com ele houve ali uma transformação. E ele foi um grande pregador da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, pregou para multidões. Agora, existem pessoas que são libertas imediatamente do alcoolismo, das drogas, e outras que precisam do amparo da igreja, de uma psicoterapia, e Deus vai restaurando, libertando gradualmente as pessoas. Sim, sem dúvida. A gente falou do alcoolismo, que talvez seja uma questão mais marcante pelas consequências até familiares, sociais. Sociais, emocionais, físicas. Mas alguns vícios que são mais aceitos, assim, por exemplo, o tabagismo. Claro. Às vezes é difícil da pessoa se libertar, porque tem a questão química e a sociedade aceita. Às vezes não faz mal a ninguém, né? Às vezes o pessoal até fala, não, ele fuma esse ali, é problema meu, não estou trazendo prejuízo para ninguém. Mas existem os fumantes passivos também, dentro da casa dele e tal. Sim, é muito difícil, é muito difícil. Não é fácil. E importante, depois eu vou pedir para o Jimmy comentar isso daí também, esse acompanhamento para que a pessoa entenda isso. Mas, Jimmy, antes, para não perder o fio e a pergunta que eu já deixei aqui, que você está fugindo dela, eu quero que o irmão fale desse aspecto que eu mencionei aqui. O presente, às vezes, não é pior do que o passado, e a pessoa traz o passado porque ela quer justificar os problemas do presente, ou algo nesse sentido? Sim, é uma desculpa dela, né, Zeca? Então, assim, eu sou assim porque aconteceu isso. E tem pessoal que gosta de buscar até em outras vidas, né? Sim, para quer justificar, né? Nossa, então, aí, assim, gente... qual que é a sua responsabilidade diante de tudo isso? Acho que essa é a grande pergunta. O hoje. O que eu sou responsável por hoje? Sim. Né? Então, hoje, quando a gente fala do hoje, Zeca, é o prosseguir, é o analisar hoje, entender isso, né? Basta cada dia o seu mal. Então, amanhã é um outro dia. Quando eu não consigo, eu sempre fico justificando algumas questões da minha vida hoje, pelas minhas escolhas do passado, por que situação que fez no passado, eu estou revisitando o passado. Eu gosto muito desse versículo. Quero trazer à memória somente o que me traz esperança. Eu vou buscar lá para quê? Né? Aqueles testemunhos. Irmão, Matata tá aí. O que aconteceu, irmão? Hoje? O que você é hoje? Tá, não importa o que você foi. Eu sei que às vezes tem situações que a gente vai trazer isso, situações pessoais, abandonos, até mesmo às vezes de privação, até mesmo às vezes de abuso. Tá, mas e hoje? O que você fez com tudo isso? Né? Tem uma outra frase que diz assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. O que você faz com isso? Isso hoje é uma escolha. Não é, talvez eu não tinha graça, não entendia e escolhi errado, tá? Mas e a minha escolha hoje? Eu revisitar isso, Zé, que é como se eu estivesse anulando o sacrifício de Cristo no Calvário. Está dizendo, não serve para mim. Então, se eu quero trazer isso hoje, eu não ainda entendi qual que é o real motivo dele ter morrido na cruz por mim. Né? Viemos aí de uma Páscoa, entendendo isso. Qual que é o real motivo? Por quê? Então, quando eu entendo isso, eu trago isso para a minha vida. Eu mesmo sabendo que pode ser gradativo e tem que ser assim,
que, por exemplo, pega uma pessoa que... Vamos falar nós, não vamos falar de vício, de pecado. Faz regime. Amanhã, tiro o açúcar. É terrível para mim, eu não consigo. Como se eu vou aceitar Jesus hoje, amanhã não vou gostar mais de açúcar. Não funciona assim. Eu creio, conheço vários testemunhos assim, a partir de hoje, liberto na hora. Mas existe também aquele processo, inclusive fisiológico. Perfeito. O organismo daquela pessoa precisa, a mente precisa entender, sim. né? E aí faz sentido o que Lutero fala, né? Eu achei que ele tinha morrido nas águas do batismo, mas o safado sabe nadar. Sabe nadar. E Jimmy, eu acho que é importante também esse entendimento de que, em ambos os casos, a graça alcançou a pessoa. Então, assim, não é porque ela está num processo de libertação que ela não foi alcançada pela graça, que ela não foi perdoada, que o sacrifício não foi por ela também. Né? Eu gosto muito também de uma fala de um livro que eu li, que cita a graça, ele vai dar o exemplo de Mefibosete. Tá. Mefibosete, né, príncipe, filho da família real, tá. Quando Davi chama Mefibosete e fala, olha, você vai assumir um lugar aqui na mesa, você vai sentar na mesa comigo. Primeiro, na mesa, qual que era a deficiência do Mefibosete? Era os pés. Na mesa parece que quem é aleijado? Não, está sentadinho, está bonitinho. Então, só que o fato dele sentar na mesa do rei não deixava de ser aleijado. Acabava a comida e ele continuava aleijado. Então, isso aí sou eu. É o pastor Jeremias, é você. Com as nossas deficiências, com os nossos erros, mas sentado o rei fala assim, ô aleijadinho, senta aqui. Vai ficar com todo comigo. Respeito, né? Uma fala não pejorativa, mas eu sei que você tem dificuldade de mim, eu sei que você tem defeitos, mas eu te permito, eu te convido a ter um lugar de príncipe. Quando eu entendo isso, Zé, que isso é libertador, isso cura, isso me traz paz, né? Isso me traz esperança, isso me leva para frente. Quando eu não entendo esse processo, isso me leva para trás. Isso me leva a olhar para trás. E é interessante, porque a Bíblia fala que o nosso Deus lança o nosso pecado nas costas dele. E aí eu me perguntava, por que ele lança nas costas? Primeiro, você sabe que está aqui nas minhas costas? Eu não consigo ver. Então, primeiro, ele não olha. Sim. Então, o que está nas costas eu não vejo. Então, ele não olha. Ele olha para mim, ele me vê santo. Ele me vê sempre perfeito. Por quê? Eu pedi perdão do meu pecado, ele me perdoou e jogou lá. Segundo, o Deus que eu creio que você crê, ele não volta. Ele não tem meia volta. Ele já é o primeiro e o último. Sim. Ele só olha para frente. Então, Deus não vai voltar. Nós, com a nossa consciência, às vezes, com essa ideia que nós precisamos pagar um preço, e tem pessoas que falam isso. Sim. Irmão, tem que pagar o preço. Eu falo, irmão, já foi pago o preço. Se você precisar pagar o preço, ele não precisava ter morrido. Então, para que ele ia enviar o filho dele para pagar um preço que você pode pagar? Eu tenho que entender, eu não consigo pagar. Eu sou pecador. E aí, quando Paulo entende isso e reclama disso, vem uma palavra cirúrgica. A minha graça te basta. Fique em paz. Se der tempo, a gente pode até retomar esse aspecto, viu, Jimmy? Mas eu acho que isso daí faz muito parte da nossa formação aqui no Brasil, muito marcante com o catolicismo romano. Perfeito. E depois, obviamente, com as outras Santo religiões. Agostinho, né? ele começa com isso. E no catolicismo romano tem essa questão da penitência. Da penitência. Muito forte. E que parece que ainda fica no nosso imaginário cristão ainda, né? Mas, se der tempo, a gente volta nisso. Pastor Jeremias, eu queria pegar aqui um aspecto da fala do Jimmy, do entendimento da graça. Dá pra gente falar que a gente não entende a graça? E por isso que essas marcas do passado, esses traumas, esses pecados ainda permanecem tão vivos na nossa vida? A questão é, como o Jimmy bem falou, o diabo, o acusador, ele está sempre acusando. E tentando trazer na nossa memória aquilo que aconteceu, ou o erro, ou o pecado. Tem uma frase popular que diz o seguinte: passado não dá futuro para ninguém. Então, quando nós pensamos, nós podemos até ter um passado nebuloso, tenebroso, terrível, mas quando a graça salvadora de Cristo nos alcançou, o nosso futuro está intacto. Agora, existe a questão emocional. A nossa mente, o nosso coração, como é que nós lidamos com isso? Existem pessoas, como eu disse anteriormente, gostam de ficar pescando no lago que foram lançados os seus pecados, os meus pecados. E nós não devemos fazer isso. Quando eu penso em fazer uma pescaria lá no meu passado, eu devo lembrar, peraí, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Meu nome está escrito no livro da vida, que é a maior bênção que qualquer pessoa pode ter nesse mundo. Eu lembro do sangue vertido na cruz.
A Páscoa, que todo mundo pensa em chocolate, em ovo, mas a Páscoa, na verdade, é o Cordeiro de Deus. A nossa Páscoa é Jesus. Então, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Embora o inimigo diuturnamente tente lançar em rosto o que nós fizemos, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E como que a gente alcança isso? Lendo a palavra de Deus, orando, na igreja, em casa, vigiando e sempre tendo na sua plena consciência: eu era um pecador, eu sou um pecador, mas a graça salvadora e a misericórdia do Senhor são muito, muito maiores do que os meus erros. Amém. É isso. É óbvio que tem que ter essa elaboração, né? Não é tão fácil, mas esse é o caminho. Irmãos, o programa está acabando, mas eu ainda quero... Pena. Nem fala. Mas eu quero falar sobre um aspecto bem rapidinho com os dois, sobre essa questão principalmente de perdão, de culpa. Jimmy, nessa elaboração, é necessário que a pessoa trate com o outro também? Ou só com ela é suficiente? O Jeremias vai falar com Deus, né? Fala do interior da pessoa. Então, esse outro, Zeca, se eu atribuir esse outro o mal que ele me fez, ou eu estou assim por causa de uma atitude do outro, e eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma adolescente que foi abusada na sua adolescência. Hoje ela já é mãe, ela já tem... Isso fez 20, 30 anos. Por exemplo, não faz sentido ela ir lá no abusador e falar: olha, você me abusou e até hoje eu carrego isso. Isso ela tem que tratar com ela. Certo. Porque, de repente, não é vivo mais ou não vai saber fazer isso. Agora, quando esse outro, por exemplo, é uma pessoa da minha igreja, da minha família, do meu convívio, e eu trago esse trauma para mim, primeiro, o outro tem que ter essa ciência que me fez mal. Que, de repente, ele não tem essa ciência. Uhum. Nossa, irmão, eu te troquei, não sabia que você tinha... Eu só tirei você desse cargo, não sabia que tinha feito tão mal para você assim que até hoje você nunca mais quis pisar na igreja. Um exemplo. É um trauma. E ela não tratou. Não, eu fiquei chateado. De repente ela fala: eu pensei que estava te fazendo bem, não foi essa a intenção. Então, agora, quando eu trato com o outro e quando eu trato comigo? Né? E é interessante, Zeca, por que a gente vem com essa ideia de não se perdoar ou de trazer isso? Às vezes, desde a nossa infância, tem criança que acha que é culpada por alguma coisa que aconteceu na família dela com os pais. Pelo pai não gostar dela ou pelo pai bater. Ela começa a achar que ela é o problema, que ela foi a causa da separação. Imagina essa criança na adolescência, na vida adulta. Então, a ideia que tem de voltar lá, de se culpar, já veio desde a infância, desde ali. Por isso que quando a gente fala nasce de novo, quer dizer, essa infância sua, isso tem que ter uma nova infância no Senhor. Então, eu vou aprender isso em Deus, eu vou me perdoar, eu vou entender isso. Para o quê? Para me ter vida, ter paz. Ter paz, uma palavra que as pessoas falam é paz, Zeca. Ela fala assim: doutor, eu não tenho paz. Ou pastor, eu não tenho paz. Isso me perturba. Se está te perturbando, é patológico. Precisa ser tratado tanto no âmbito da psicoterapia como no âmbito do aconselhamento pastoral para entender isso, para você ser liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Boa. E aí, pastor Jeremias, tem essa necessidade de pedir perdão ou de receber o perdão do outro ou diretamente com Deus e as coisas já estão resolvidas? Existem circunstâncias, como o Jimmy falou, que se você tem o convívio, porque muitas vezes as pessoas nos causam mal, as pessoas te machucam e de repente sai do circuito, sai da sua vida, sai do seu ambiente. E a melhor coisa que nós temos que fazer é liberar perdão, embora muitas vezes nós não vamos encontrar com aquela pessoa que nos feriu, que nos magoou. Porque se nós ficarmos alimentando um telefonema que a gente recebeu e que magoou, uma palavra que foi falada que te magoou, ou até uma traição de um amigo, o amor cristão, porque quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o amor começa aqui. Eu tenho que me amar para liberar perdão para aquilo que muitas vezes me ofendeu, me entristeceu, uma palavra, uma ação, porque se nós ficarmos acumulando essas desavenças, essas angústias, nós vamos desenvolver uma doença psicossomática. Sim. E aí vai entrar o papel do psicólogo, o papel do psiquiatra, mas a Bíblia diz assim que aquele que perdoa é perdoado por Deus. Então, para receber perdão, nós também temos que liberar o perdão e não deixar criar raiz de amargura.
Boa, perfeito. Meus irmãos, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu ainda quero deixar uma palavrinha com vocês e para uma consideração final, uma conclusão, 1 minutinho. Pastor Jeremias, fica aqui a nossa gratidão, obrigado por aceitar o nosso convite. 1 minutinho aí para uma consideração final para o nosso telespectador. Mais uma vez, eu quero externar a minha gratidão ao Zeca, um grande apresentador, à direção do programa Vejam Só, estar junto com meu amigo, Dr. Jimmy Magalhães, a todos os ouvintes, e devemos sempre lembrar que a graça de Cristo é maior do que todas as coisas que aconteceram ou que possam acontecer. E nós devemos sempre pautar a nossa vida espiritual na palavra de Deus, na graça do Senhor, na presença do Espírito Santo e aproveitar muito bem as oportunidades que Deus nos dá. Parabéns, Zeca. Amém. Parabéns Obrigado, ao Vejam Só. Deus abençoe. Amém. A gratidão é nossa. Só lembrando que os contatos que o pastor Jeremias disponibilizou estão lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Jimmy, 1 minutinho também, deixar aqui primeiro o meu agradecimento pelo carinho, pela parceria com o programa e deixar aí aberto esse tempo aí Zeca, eu que agradeço, né? Programa de altíssimo nível, é sempre uma honra estar aqui com vocês e hoje trazendo esse tema de suma importância. Quero deixar um recadinho para você que carrega esse peso, que carrega um trauma, que não consegue lidar com isso. Primeiro, ele levou sobre si todas as nossas dores. Isso dói, alguém já carregou para você. E outra, você está cansado, então vinde a mim, você que está cansado, que eu tenho alívio. E o fardo, não estou aguentando, eu não consigo lidar com o meu passado, não consigo lidar com essas escolhas, não consigo lidar com esse trauma. O fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, busque no Senhor, se necessário, busque ajuda profissional também. Olha, eu nunca falei disso com ninguém, não confio, eu tenho vergonha de falar desse trauma. Procura um profissional que vai te escutar e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, que esse programa vai ser um marco. A partir dessa informação, você vai ter uma vida melhor e sempre acreditando na graça restauradora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, Zé. Amém, amém. Obrigado, Jimmy, de novo pelo carinho. Deus abençoe. Os contatos do Jimmy também à sua disposição no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, rapidinho. E aí a gente já finaliza o programa. Tá lá, ó. O Novo Nascimento apaga essas marcas emocionais. Vamos ver como é que o nosso público votou. 23% disseram que sim, ó, bastante. Acreditando que a partir da conversão, de ser uma nova criatura, tudo se faz novo, inclusive essas marcas são apagadas. Porém, a maioria ficou com um não, né? Os 75%. Afinal de contas, o entendimento é que a transformação é gradual. Apenas 2% no não sei. Obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua contribuição. O Vejam Só conta, né, com a sua participação na nossa construção, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho. E a nossa oração é que o programa edifique e abençoe a sua vida. Agora, na sequência da programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Forte abraço e até a próxima.